Tudo bem? Ah, Há pessoas que têm a sua espiritualidade baseada em rituais. Há pessoas que têm a sua espiritualidade baseada em doutrinas. E há pessoas que têm a sua espiritualidade baseada em regras. Então veja, todo mundo que tem uma espiritualidade baseada em ritual está sempre diante de opções. E eu não sei se é assim ou se é assado. Lembra da mulher samaritana que perguntou para Jesus: onde é que se deve adorar? Os nossos pais dizem que é no Monte Gerizim, vocês dizem que é no Monte Sinai. Qual é o lugar lá em Jerusalém? Qual é o lugar certo de adorar? Então, todo mundo que tem a sua espiritualidade baseada em ritual tem essa insegurança. Até porque rituais, eles são sujeitos à ação do tempo. Ontem mesmo o Vitor estava perguntando para mim sobre a circuncisão, né? Então a circuncisão tinha o seu lugar naquele tempo, lá na vida do povo de Israel. O próprio Jesus passou pela circuncisão, mas hoje nós não vivemos mais a circuncisão. Então os rituais, eles sofrem as suas alterações, né? Mesmo as doutrinas, elas sofrem não a alteração na doutrina, elas sofrem a alteração da nossa compreensão. Porque quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais luz nós temos, mais compreensão nós temos, e a possibilidade de ver coisa que não víamos ontem, e de interpretar coisas que nós não conseguíamos interpretar ontem. Então Paulo mesmo enfrentou dificuldade, porque ele era um judeu no meio do povo judeu, e havia todo o ensinamento a partir da lei mosaica, mas quando Cristo chega, há uma ampliação, uma luz se acende, e aí Paulo tem que defender uma verdade, uma compreensão da verdade, que o povo até não tinha. E vou dizer para vocês, quanto mais o tempo passa, e mais a volta de Cristo se aproxima, nós compreenderemos melhor as verdades e as realidades do Reino de Deus. Mesmo as pessoas que têm a sua religiosidade, a sua espiritualidade baseada em regras, também sofre esse tipo de impacto, né? Eu fui pastor de uma igreja há mais de 30 anos passados, e naquela igreja, antes de eu chegar lá, um irmão foi excluído da igreja, porque quando ele foi para a escola dominical, ele passou na feira e comprou um repolho, e enrolou o repolho no jornal, e foi para a igreja com o repolho para o braço. E aí o pessoal falou assim: esse irmão, além de jogar futebol, ele traz a bola para a igreja. Excluíram o cara por causa do repolho que o camarada estava embaixo do braço, que ele tinha passado na feira. Parece jocoso, parece brincadeira, mas verdade. Até a nossa compreensão, né? Nós somos seres sujeitos a uma compreensão cultural do certo e errado, né? Conta-se que um pastor alemão, não pastor alemão cachorro, né? Um homem pastor que era alemão, ele ouviu dizer que nos Estados Unidos, ali pela década de 50, quando as histórias em quadrinhos, os gibis, começaram a ser produzidos nos Estados Unidos, e a turma começou a ler, aquele pastor, ele ficou tão aborrecido que irmãos em Cristo estavam perdendo tempo lendo gibi, ao invés de ler as Escrituras, e ele ficou tão triste, que a lágrima dele rolou pelo cachimbo, rolou pelo charuto e caiu dentro do copo de cerveja. Então veja a compreensão cultural do que é certo e do que é errado. Então, se nós tivermos a nossa espiritualidade baseada em rituais, em doutrinas ou em regras, nós corremos o risco de sempre estar com um pé lá, um pé cá. É isso ou é aquilo? É assim que deve ou é assim que deve? Agora, se este caminho, ele é o caminho perigoso, qual é o caminho correto? O caminho correto é termos a nossa espiritualidade baseada em fatos. Em fatos. Porque fatos, quando o Magri foi
ministro do Trabalho na década de 90, né, no governo Collor, Antônio Rogério Magri, ele expôs um projeto para o Ministério do Trabalho e ele disse: esse plano é imexível. Quem lembra do imexível do Magri, né? E aí, aquilo virou uma piada, porque era uma palavra, um neologismo, uma palavra não se usada no Brasil, imexível. Os fatos, eles são imexíveis. Contra fatos não há argumentos, porque o que aconteceu, aconteceu. Se choveu ontem, choveu. Não adianta argumentar, não adianta debater, não adianta brigar. Então, eu quero falar para vocês hoje sobre as bases históricas da nossa fé. Porque a nossa fé, ela é uma fé baseada em fatos. Certo? E a nossa leitura, ela é ainda em Estevão. Ainda eu não saí da pessoa de Estevão, né? Atos capítulo 7, nós temos o testemunho, a mensagem, a defesa de Estevão diante do Sinédrio. É uma defesa, mas é quase uma pregação. Atos capítulo 7, a partir do versículo 1, o texto fala da defesa de Estevão. Eu quero ler esse capítulo até o verso 53. Eu quero apontar para vocês, começar apontando alguma coisa dos fatos que essa defesa de Estevão aponta. Tá bom? Diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura isso é assim? Isso o quê? Antes de continuar, isso o que é assim? É que Estevão estava sendo acusado de ser um camarada que falava contra Moisés e contra o templo em Jerusalém. Então estavam acusando Estevão de ser um herege, né, e de ser um subversivo, alguém que estava mexendo com aquele povo. É assim? Versículo 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão. Então nós vamos, a partir de agora, ouvir um pouquinho sobre Abraão. Abraão não é uma doutrina. Abraão não é um ensino. Abraão não é um rito. Abraão não é uma regra. Abraão é alguém. Como você. Com nome, CPF, endereço, história. Certo? Não há como negar você. Alguém não pode dizer: você não existe. Não existe isso. Então, ele vai falar sobre Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, e ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus à sua descendência, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então nós estamos falando agora dos 12 filhos de Jacó. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Ser vendido para o Egito era um fato. Um fato, aconteceu, não há como negar, não há como dizer: era bom que isso não tivesse acontecido. Aconteceu. É como na tua vida, há coisas que você gostaria que não tivesse acontecido, e aconteceu, é fato. Não há como negar: não, vamos deixar isso para lá. Não, é fato. Certo?
Então continua dizendo assim, versículo 13, versículo 10, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel, toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. Foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Como também se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para livrá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. Este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com vossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses
que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para os adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até o dia de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós, que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo ele essas coisas, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Veja, nós temos Abraão, José, Moisés, profetas, Davi, Salomão, Isaías, temos nós. Todos esses citados, inclusive nós fazemos parte de uma história. Nós não fazemos parte de uma ideia. Nós não fazemos parte de uma doutrina. Nós não fazemos parte de uma regra. Nós fazemos parte de uma história. E é na história que nós encontramos as bases da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não é baseada em sentimentos. A nossa fé, ela é baseada em fatos. Os nossos sentimentos, eles são alteráveis. Tem dia que a gente se sente o filho amado de Deus. Tem dia que a gente se sente a pior das criaturas. Tem dia que a gente se sente rodeado por anjos. Tem dia que a gente se sente abandonado pelo Pai. São os nossos sentimentos, mas o fato não muda. Então, olha só.
Quando Estevão é colocado diante daquela situação de ameaça, Estevão apresenta a sua defesa apontando a revelação de Deus na história. Ele mostra que a história tem uma lógica. E qual é a lógica da história que Estevão testemunha? Ele fala: José foi vendido pelos irmãos. José foi rejeitado. Moisés foi rejeitado. Quando ele tenta livrar os dois irmãos lá judeus estavam brigando e eles resistiram a Moisés. Moisés é resistido quando no pé do Monte Sinai eles pedem para Josué construir um ídolo para eles voltarem para o Egito. Os profetas foram resistidos. Jesus foi resistido e agora Estevão está sendo resistido. Quando ele apresenta a sua defesa, ele mostra que a lógica da história se apresenta na vida dele. Na vida dele. Ele mostra que a história tem uma direção divina. Estava Abraão em Ur dos Caldeus, quando Deus fala a ele, Deus o convoca, Deus o chama. A história tem uma direção divina, quando depois da família de Jacó, José é traído pelos irmãos, é vendido como escravo. Deus estava escrevendo uma história, mesmo quando José não entendia. Quando os irmãos o venderam, quando a mulher de Potifar o traiu, quando o companheiro de cela o esqueceu. Mas lá na frente, quando ele vê a situação do povo passando fome, e ele usado por Deus para matar a fome daquele povo, ele percebe que Deus estava liderando aquele processo. Diga-se de passagem, este é um dos pensamentos que mais tem acalentado no meu coração, porque quando a gente olha a nossa história, quando cada um de nós olhamos a nossa história, às vezes nós achamos que Deus só está presente naquilo que deu, entre aspas, certo, naquilo que deu errado, naquilo que foi maldade. Desculpem a expressão, queridos, aquilo que foi, entre aspas, sacanagem do outro para cima da gente, como os irmãos de José fizeram com José, Deus não estava presente. De certa forma, Estevão se preparava para ser apedrejado e morto, quando ele olha a soberania de Deus na história. Estevão, ele aponta a questão do chamado, como Deus chamou Abraão, como Deus chamou José, como Deus chamou Moisés, como Deus chamou Josué, como Deus chamou Davi, como Deus chamou Salomão, e ainda nós temos o suporte profético da palavra através de Amós, da palavra através de Isaías, são dois profetas citados. O chamado de Deus estava naquela história. E sabe, a gente costuma achar que Deus chamou Moisés, e que Deus até pode ter chamado o pastor Paulo, mas eu não fui chamado. Não existe ninguém que, tendo sido chamado para a salvação, não foi chamado por Deus para o reino de Deus e para a obra de Deus. Não existe ninguém sem um chamado. Ninguém. Ainda, Estevão, apresentando a sua defesa, ele mostra que a história tem um suporte profético, porque as coisas que aconteceram, elas eram anunciadas previamente, elas eram profetizadas. Não eram coisas que aconteceram por causa de uma conjunção de fatores inesperados. Não, Deus sabia o que estava fazendo. Ele anunciou aquelas coisas. Ele falou para Abraão: o meu povo vai para uma terra estranha, vai passar um tempo lá, vai sofrer e depois vai sair, vão voltar e vão morar nessa terra que você está pisando hoje, Abraão. Vão possuir essa terra, e isso tudo pela boca dos profetas. Como foi pela boca dos profetas? A primeira vinda de Cristo, já cumprida, louvado seja Deus por isso. E como é pela boca dos profetas que Jesus vai voltar, no meio dessa bagunça que a gente vive, e vai colocar pingo em cada i,
cada coisa no seu devido lugar. Essa é a defesa de Estevão. Estevão não vai brigar com aqueles seus falsos acusadores, defendendo a si mesmo. Não, porque eu sou, porque eu não fiz, vocês estão mentindo. Não, ele olha para o caminho de Deus. E ele fala assim: tudo que Deus fez, vocês completaram quando mataram Cristo. Vírgula. E vão fazer isso comigo também. Eu sei. Veja, a missão de Deus em nossa vida segue uma lógica histórica. Às vezes a gente gostaria que Deus fizesse conosco aquilo que Ele não fez com os profetas, aquilo que Ele não fez com o seu filho, aquilo que Ele não fez com os apóstolos. Nós gostaríamos que a nossa vida, debaixo da mão de Deus, fosse um tranquilo passeio no campo do inimigo. Não existe tranquilo passeio no campo do inimigo. Como a missão de Deus em nossa vida segue uma lógica histórica, eu quero dizer para você que não basta conhecer alguns capítulos da história. É preciso compreender o caminho de Deus através da história. A gente, como crente, a gente gosta, né? Gosta de ter versículos que a gente decora, a gente gosta de conhecer histórias, de contar histórias bíblicas. Mas não basta isso. É preciso que a gente perceba o caminhar de Deus no meio da história, porque nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Veja, o sinédrio que estava acusando Estevão, o sinédrio era perito na lei de Deus. Mas o sinédrio não era perito no Deus da lei. O sinédrio era composto por escribas, fariseus, era composto também por saduceus, sacerdotes, homens que tinham por profissão ler e explicar a palavra de Deus, a Bíblia judaica, que era o Velho Testamento. Era a missão deles. Eles conheciam o texto. Eles conheciam os profetas, a lei, os profetas, os escritos, mas eles não compreendiam a mente de Deus revelada nos escritos. Como a maioria dos evangélicos e dos cristãos do nosso tempo. Não só evangélicos, católicos também, cristãos do nosso tempo, que conhecem histórias bíblicas. Você fala, conhece Salmo 23? Conheço. Conhece o filho pródigo? Conheço. Conhece a história da mulher samaritana? Sim, eu conheço. Conhece Davi matou? Conheço. Conhece Sansão? Conheço. Mas não basta conhecer histórias. Não basta conhecer textos bíblicos. É preciso que você compreenda que Deus está escrevendo a história da redenção e que nós somos parte dessa história da redenção. Portanto, a lógica de Deus na nossa vida é a mesma lógica que aparece no restante da história. Veja, um pouco antes, quando os apóstolos são presos, ainda no começo do capítulo 5, eles querem matar, e Gamaliel, ele faz o seguinte: Gamaliel, ele lança mão de fatos da história para compreender a lógica divina. Gamaliel, ele não era discípulo de Jesus. Gamaliel era um dos rabis, dos mestres, né? Aliás, o mestre aos pés do qual Paulo aprendeu. E quando querem ali matar aqueles homens, Gamaliel fala assim: senhores, presta atenção, Teudas, pouco tempo atrás, tentou fazer um movimento de subversão. Deu certo, ele morreu, todo mundo se espalhou. Judas, que não é o Iscariotes, tentou fazer também um levante, por causa dos impostos e coisa e tal. Judas morreu, todo mundo se espalhou. Por que vocês vão tentar fazer? Se isso não for de Deus, não vai para frente. E se isso for de Deus, vocês vão lutar contra Deus. Então, olha o que Gamaliel faz. Gamaliel pega fatos da história. Gamaliel, ele não pega, a princípio, uma doutrina, nem mesmo um texto, ele pega um fato. Ele encontra
Ele procura sabedoria na maneira de interpretar aquele fato. Eu citei agora há pouco Antônio Rogério Magre, né? Antônio Rogério Magre, que foi ministro do Trabalho no governo Collor, e ele disse que ele tinha um plano imexível. Quantos ministros do Trabalho já vieram de lá para cá? Quantos planos imexíveis já foram colocados de lá para cá? Quantos políticos já morreram, já não estão dando pitaco em nada? E quantos já envelheceram, estão fora de combate? O plano imexível do Magno era imexível, coisa nenhuma. Gamaliel, ele faz isso, ele olha para trás, ele pensa, ele reflete, ele fala, não vamos entrar nessa vibe aí, não dá certo. Não dá certo. Veja, a compreensão da história é necessária para você ser um crente maduro. E com isso eu estou dizendo o seguinte: a grande maioria dos discípulos de Jesus, eu não estou nem dizendo de pessoas que não nasceram de novo. Eu estou dizendo a grande maioria dos discípulos de Jesus são bastante imaturos. Imaturos. Um crente maduro, ele não tem somente versículos preferidos. Ele não tem somente histórias isoladas preferidas, mas ele conhece a ação de Deus na história pessoal. Olhar para a sua história e ver a mão bondosa e a mão forte de Deus conduzindo a história, mas não só na história pessoal, na história bíblica. Na história bíblica e também na história geral. Este crente que busca maturidade em compreender isso, dedica atenção à revelação de Deus no registro das Escrituras. Deus, sendo misericordioso com a nossa pequenez, com a nossa memória falha, Ele registra para que a gente possa voltar quantas vezes for necessário para entender. O crente maduro, ele tem consistência histórica. Ai, Paulo, o que é esse negócio de consistência histórica? É muito comum hoje os pastores quererem ser aplaudidos, acessados, famosos. Pergunto, por essa exposição de Estevão, essa é a lógica histórica? Não. Aqueles que estavam alinhados ao reino de Deus, na verdade, eles viviam era rejeição, resistência. Eles enfrentavam resistência e rejeição. E Estevão fala sobre isso, olhando para si mesmo e dizendo, se essa lógica histórica acontecer em mim, eu estou lascado, eu vou morrer. E ele não fala, Deus, me livra desses bandidos. Não, ele fala assim, Deus, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Percebem como o Estevão, ele revela uma consistência histórica. Nem tudo que aconteceu no universo, no mundo, está nas Escrituras. Mas tudo que está nas Escrituras é necessário para você compreender e você viver esse relacionamento com Deus. Agora, quais são obstáculos para você compreender as bases históricas da sua fé? O primeiro obstáculo é a nossa vida corrida e acelerada, onde a gente não tem tempo de ler e refletir. A gente só quer leite em pó instantâneo. Você põe na água, mexe, está pronto. A gente quer miojo. A gente quer ser alimentado pela fé miojo. 3 minutos, está pronto, comeu, toca a vida. Certo? A gente não quer mais o alimento que é cozido no fogão a lenha, que só para acender a lenha é um parto. Né? Para cozinhar e para lavar a panela depois, nem se fala do trabalho que dá. É verdade isso? Quem já teve essa experiência? É verdade? É porque eu não tenho essa experiência. Nunca vivi isso. Entendeu? Mas assim, a gente quer aquela coisinha que você no micro-ondas, está pronto, comeu, joga fora, né? A gente não quer mais aquela fé que ela é parte de um fogo aceso na lenha, em que o alimento é cozido e depois a panela é lavada, que dá trabalho. Mas, na verdade, maturidade espiritual dá trabalho.
Então, uma das dificuldades para a gente compreender as bases históricas da nossa fé é a vida corrida, é a vida acelerada. Nós é que precisamos tomar caminhos particulares e pessoais de desacelerar para que nós tenhamos tempo de meditar, refletir nas verdades que a gente tem acesso. Outro obstáculo terrível são as redes sociais. Qual de nós já não começou a olhar e quando percebeu, nossa, parou meia hora, passou 40 minutos e eu não li nada, não fiz nada, não ouvi nada, eu só passei. Isso não é uma acusação para vocês, não. Isso é uma confissão minha. Quantas vezes eu sento no sofá lá, esperando o almoço, depois da janta, aí fica ali, quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, passou meia hora. E eu não aprendi nada, eu não li nada, eu não meditei em nada, eu simplesmente passei. Né? As redes sociais é um obstáculo. Os entretenimentos, gente, presta bem atenção. Entretenimento é um outro nome bonito para dizer o seguinte: perder tempo. A nossa sociedade é uma sociedade que carrega os nossos Netflix de 3.482 títulos de filmes, e de séries, e de documentários, aonde a gente vai gastar o nosso tempo, e a gente não vai nunca parar, silenciar, e entender o caminho de Deus. E outro obstáculo, pasmem, é a religiosidade. Porque a religiosidade, ela nos dá a receita pronta. Ela diz para você, você não tem que entender, você só tem que fazer. Você não tem que entender, você só tem que vir. Não vai perder tempo tentando entender o que Deus fez. Não, simplesmente vem e faz, a gente faz por você. Essa religiosidade terceirizada, essa espiritualidade terceirizada, aonde você não faz, alguém faz por você, você só senta, assiste e volta para casa com a sensação de que você fez. Isso são obstáculos, além dos obstáculos para viver a lógica de Deus na história. E qual é o primeiro obstáculo? Acabei de citar aqui, é não querer ser rejeitado. A gente quer cumprir a nossa missão de discípulo de Jesus, mas a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser amado, a gente quer que as pessoas falem bem da gente, a gente não quer que as pessoas falem mal da gente, a gente não quer que as pessoas virem as costas, nos desprezem. Mas Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando sois perseguidos. Então, não querer ser rejeitado, a busca da popularidade, que é uma doença do nosso tempo, é um grande obstáculo. Grande obstáculo. O teu desejo de ser amado, querido, sabe, de ser aceito, é um grande obstáculo. Porque, de acordo com o que a gente viu aqui, a rejeição faz parte da missão. A rejeição não é um efeito colateral da missão da igreja. A rejeição é parte da missão. Porque o evangelho só produz resultado no antagonismo, quando a pessoa olha e diz, isso é o que eu não vivo, isso é o que eu não tenho, isso é o que eu quero. Aí o evangelho passa a fazer sentido, certo? Mas enquanto a pessoa diz assim, mas ele é tão querido, é quase igual eu, o que ele faz eu também faço, o que ele ama eu também amo, o que ele fala eu também falo. Então estamos todos bem, todos bem enganados no destino, no caminho da condenação. Então a rejeição faz parte da missão. O que Estevão quer deixar claro para o Sinédrio, e que o Espírito de Deus leva a ser registrado esse sermão de Estevão, é para que nós entendamos que a rejeição faz parte da missão. Se o nosso objetivo maior é ser querido e popular, nós não vamos seguir o caminho do nosso mestre. Não vamos seguir. O nosso mestre, Jesus, ele viveu 3 estágios muito claros no seu trabalho, no seu ministério terreno. O primeiro estágio, o primeiro ano, foi o ano da obscuridade. Estava ele ainda falando, fazendo alguns milagres, ensinando, mas ainda era uma figura um pouco obscura. O segundo ano, nós temos o ano da popularidade. É quando o ministério de Jesus explodiu. Todo mundo seguindo e tal. Só que a popularidade provocou a inveja,
Aí o terceiro ano temos o ano da rejeição, que desemboca na morte de Cristo. E ali a obra da salvação estava ganhando o seu maior capítulo. Não é maravilhoso isso? Então veja, José foi rejeitado, Moisés foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, Estevão foi rejeitado, Paulo foi rejeitado, porque só você teria que ser aceito e aplaudido. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. Por que só eu tenho que ser aplaudido, tenho que ser aceito? Se estou eu dentro dessa mesma linha histórica, você dentro dessa mesma linha histórica. Percebe? Então, qual é o chamado missionário dessa mensagem? O chamado missionário, ele se resume numa coisa: ouça, leia, estude e medite nas Escrituras. Para que a tua cabeça pense com a lógica das Escrituras. Ouça as Escrituras, leia as Escrituras, estude as Escrituras, medite nas Escrituras. Porque é só assim que a sua mente vai ser modelada pela pessoa de Deus, pelo reino de Deus. Você não vai ser modelado pelo blá 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 humano que nos cerca. Faça um propósito. Faça o propósito de ler a Bíblia diariamente. Faça o propósito de ler a Bíblia inteiramente, de capa a capa. E faça o propósito de ler a Bíblia meditativamente. Vou repetir. Faça um propósito de ler a Bíblia diariamente. Alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas não é alimentar a minha alma? A tua mente é o primeiro ambiente em que você tem autoridade. E a tua mente é o único ambiente onde você tem absoluta autoridade. O único cômodo da sua vida que ninguém pode te obrigar e te impedir é a mente. Ninguém pode te obrigar a pensar e ninguém pode te proibir de pensar. Por isso, a mente é o espaço aonde você se sujeita ao reino de Deus. A mente você sujeita ao reino de Deus. Porque é da mente que vem seus sentimentos, suas escolhas, sua vida corporal, física e seus relacionamentos. Então, pega a palavra de Deus e diariamente permita que ela modele a sua mente. Mas não só leia a Bíblia diariamente, mas leia a Bíblia inteiramente. Para que você vá, ao ler a Bíblia, você vai percebendo a lógica de Deus. Vai percebendo. Nossa, mas Deus agiu assim. Deus assim assado. Deus fez isso. Deus faz assim. Leia a Bíblia inteiramente. E leia a Bíblia meditativamente. O que quer dizer? É que quando chega naquele momento que ao ler a Bíblia, algo chama a tua atenção. Para. Volta. Reflete. O que isso aqui tem a ver comigo? O que eu estou aprendendo da pessoa de Deus? O que eu estou aprendendo sobre a minha natureza? O que eu estou aprendendo aqui que Deus quer que eu faça? E continue lendo. Leia meditativamente. Porque é assim que nós vamos sendo conduzidos. Por isso que eu chamei de as bases históricas da nossa fé. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para as verdades da sua palavra.